Como eu, Mariane, descobri o método mais eficiente para pré-alfabetizar crianças. Vou contar aqui para vocês o meu segredo neste vídeo, que método é esse, o que está dentro dele e por que ele faz tanto sucesso. Bom, eu também achava, talvez assim como você, que a pré-alfabetização não era uma etapa que exigia muito ensino explícito, que não precisava ser muito estruturado, afinal a criança ali em contato com a linguagem oral, em contato com livros de maneira assim, no ambiente, já seria o suficiente para ela ir se apropriando do sistema de escrita e que as letras elas deveriam ser ensinadas conforme os nomes das crianças, conforme elas forem traçando e demonstrando interesse em traçar letras. Bom, mas eu estava redondamente enganada e foi isso que eu descobri, por exemplo, no documento chamado National Early Literacy Panel, de 2008. Este documento ele foi um painel de pesquisadores que foram ali investigar o que faz a criança chegar mais bem preparada para a alfabetização e como nós podemos preparar adequadamente as crianças da educação infantil, dos anos iniciais da educação básica para a alfabetização. O que nós devemos ensinar, o que é natural para as crianças aprenderem e o que definitivamente não é natural e que, portanto, deve ser ensinado. Este documento é um documento americano, NELP, infelizmente não tem tradução aqui no Brasil, mas eu vou resumir as informações deste documento aqui para vocês. Bom, os pesquisadores levantaram lá mais de milhares de artigos científicos, de projetos de pesquisa, de estudos sobre pré-alfabetização, habilidades que preparam para a alfabetização e ensino de crianças e tudo mais. E desses milhares de artigos, eles selecionaram 500 para fazer uma análise mais investigativa do que esses 500 artigos de bons programas de alfabetização estavam ali chegando numa conclusão em comum. E eles levantaram que destes trabalhos em geral realizados, esses mais de 500 artigos e projetos e enfim, eles chegaram na conclusão que existem 5 habilidades que predizem o maior sucesso na aprendizagem da leitura e da escrita posterior. Ou seja, a gente conhece isso como as 5 habilidades preditoras de sucesso para a alfabetização. E essas 5 habilidades, elas estão relacionadas com essa etapa da pré-alfabetização e que a gente deve desenvolver, portanto, entre elas, uma primeira habilidade, que é a criança conhecer as letras, obviamente, né? Acho que aí ninguém vai discordar, porque é importante a criança conhecer nome de letra, traçado de letra, ok? Mas não é só isso, não para por aí. Além desta habilidade, habilidade 1, no conhecimento das letras, a criança precisa desenvolver o princípio alfabético. E o que é isso? Reconhecer que essas letras, que têm nomes, têm formas, que estão ali no alfabeto, elas representam os sons da nossa fala na unidade dos fonemas. Que, portanto, as letras não têm só nome. Quando eu falo uma palavra como macaco, eu não falo soletrando M-A-C-A-C-O. Mas o que eu falo? Aquelas letras que representam o quê? Representam os sons que eu coarticulo e vou formando as palavras, que são os sons da nossa fala na unidade dos fonemas. Então, a letra M, ela tem o nome M e aquela forma gráfica do M bastão, minúsculo, cursivo, enfim, né, letra de imprensa, mas representa o som do este som que eu represento ali através da forma gráfica, inclusive o alfabeto, ele foi até criado para representar esses sons da fala na unidade do fonema. Então, quando eu digo que a criança sabe desenvolver o princípio alfabético, quer dizer que ela sabe os sons que as letras representam. Então, ela bate o olho na letra e relaciona
ao som que ela representa. Só que isso daí, gente, eu já adianto para vocês que não é natural. A gente não aprende naturalmente isso. Isso precisa ser devidamente ensinado. E eu vou chegar lá, como vocês podem ensinar isso para as crianças, só vamos guardando essas informações. Até então, eu falei de duas habilidades preditoras, certo? Além dessa, do princípio alfabético, a criança também precisa desenvolver a habilidade de desenvolver a consciência fonológica, perceber que a nossa linguagem oral está estruturada, né? Tem os segmentos sonoros da nossa linguagem. Ou seja, quando eu falo para você que sapato rima com pato, quer dizer que os sons finais são iguais, assim como anel, chapéu, pastel, enfim, os sons finais, eles se coincidem. Então, a nossa linguagem tem uma certa estrutura, né? Tem uma certa forma de passar a mensagem, mas que também tem uma sonoridade final igual, assim como também tem ali palavras que, além de rimarem, elas também começam com os mesmos sons. Então, quando eu falo que sapato e sola tem o som inicial, eu estou falando do som inicial no nível dos fonemas, que é o som do S. Este som inicial de sapato, sola, eu estou falando das aliterações. Então, muito mais do que uma mensagem, eu também tenho uma forma na hora de falar, que são essas formas que podem ter sons iniciais iguais, sons finais iguais, através das rimas, certo? Então, dentro da consciência fonológica, eu tenho a consciência de rimas e aliterações. E eu tenho mais, eu tenho a consciência de frases e palavras. A criança precisa entender que a nossa fala, não é, o jeito que a gente fala, não é uma cadeia sonora contínua, que muito pelo contrário, a frase pode ser segmentada em unidades menores, que são as palavras. Então, quando eu falo o sapato é amarelo, eu tenho ali 4 palavras. O sapato é amarelo. 4 palavras. E isso é importante porque lá na hora de ler e escrever, eu vou ter que respeitar essas pausas. Eu não posso escrever as palavras todas unidas. Eu tenho que fazer esse espaço entre elas. E isso a gente começa a ensinar para a criança nessa pré-alfabetização através da consciência de frases e palavras. E se eu pegar a palavra sapato, eu posso mostrar para a criança, sem apresentar palavras escritas, que sapato tem 3 segmentos sonoros, que é sapato, que são as sílabas, e manipular essas sílabas. Como, por exemplo, se eu tirar o sa, eu fiquei com pato, eu tenho uma outra palavra dentro de sapato. Se eu tiro o to, coloco o tá, eu formei pata. Se eu tiro o pá, coloco o má, eu formei mata. Enfim, essa manipulação no nível das sílabas, sem apresentar silabário, porque aqui eu não estou falando de ba, be, bi, bo, bu, nem de b com a, ba. Eu não estou falando de ensinar as sílabas, mas em fazer a criança perceber que a palavra pode ser segmentada em sílabas. Assim como eu tenho essa consciência de sílabas, eu quero que a criança chegue numa compreensão mais profunda sobre a nossa linguagem, que é a compreensão de que sapato não tem somente 3 sílabas, mas tem 3 sons, e que posteriormente ela vai perceber que esses sons são representados por aquelas letras que eu ensinei lá e consolidei no princípio alfabético. Porque eu quero que em sapato ela perceba que eu tenho s, a, p, a, t, o, sapato, e que isso forma sapato. E que lá na alfabetização, quando ela tem este conhecimento dessa discriminação fonêmica, ela consegue pensar a palavra, analisar esses sons e usar as letras que representam esses sons. Vejam como essas habilidades preditoras, elas se coarticulam em várias questões que vão desenvolvendo a capacidade da criança entender como a nossa linguagem oral, para posteriormente passar para a linguagem textual, como tudo isso está organizado. E eu posso desenvolver isso, como eu estou fazendo aqui com vocês, sem
colocar palavras escritas, sem nada disso. Eu vou fazer manipulações dos sons e apresentar isso, por exemplo, brincando com as crianças. Como? Eu posso pedir para a criança, olha, aqui na sala de aula, eu preciso de algum objeto que comece com o som do Daí as crianças vão lá, mochila. Ah, eu tenho aqui a mochila. Ou, olha, o nome da minha amiga, Maria. Eu tenho o som do inicial. Veja, o que eu estou ensinando a criança a perceber que as palavras no seu universo têm esses sons que eu estou apresentando ao longo das atividades, tanto de consciência fonêmica, que está dentro dessa área da consciência fonológica, quanto aqueles sons das letras lá do princípio alfabético. Bom, aí até agora nós vimos 3 habilidades. Vimos conhecimento de letras, princípio alfabético e consciência fonológica em todos os seus níveis, que, recapitulando aqui, são os níveis de consciência de rimas, aliterações, frases, palavras, sílabas e consciência fonêmica. Tudo isso dentro desta grande área da consciência fonológica. Mas não acaba por aí não, porque uma outra habilidade preditora de sucesso para a alfabetização, sabe qual é? A nomeação automática rápida. Você já ouviu falar sobre isso? Essa nomeação automática rápida, que também tem uma sigla que é o NAR, significa o quê? Significa que a criança, no seu dia a dia, tem que se habituar a olhar as coisas e nomeá-las. Como, por exemplo, quando eu olho aqui ao meu redor e eu vejo livro, caderno, teclado, monitor, computador, enfim, eu rapidamente nomear esses objetos visuais quer dizer que eu estou acessando 2 informações. Aquilo que é visual, a uma informação auditiva, mas que está ali dentro do meu léxico, que vai associar ao significado dessas coisas. Então, essa rápida nomeação me passa a informação da velocidade de acesso ao meu léxico mental, que está aqui dentro do meu cérebro. E isso é muito importante porque lá na alfabetização, a criança vai ter que rapidamente nomear os sons das letras, unir esses sons, formar sílabas e ler palavras prontamente. E o quanto mais rápido ela fizer isso, melhor ela terá uma leitura, né, mais fluida, uma leitura fluente. E a leitura fluente, ela é extremamente importante para a compreensão leitora. Então veja, aquilo que eu começo a desenvolver lá na pré-alfabetização, estimulando a criança a nomear objetos, nomear cores, nomear números, nomear letras, isso vai fortalecendo a habilidade da criança a acessar o seu léxico e, consequentemente, na alfabetização vai ajudá-la a ler com mais fluência e ajudar na compreensão. É uma habilidade preditora da pré-alfabetização, mas que vai impactar na alfabetização. E tem uma 5ª habilidade, que é a habilidade de memória fonológica, que é o quê? A criança receber informação, a entrada da informação ser uma informação auditiva, processar essa informação, analisar essa informação e fazer uma ação com isso, basicamente falando, tá? Então, por exemplo, se eu falo para a criança ir até o quarto dela, pegar um lápis e voltar pulando de uma perna só, eu estou dando comandos que ela está ouvindo, ela vai ter que guardar, empilhar essas informações, processá-la, ir até o quarto, executar a ação e retomar para mim. Ou seja, eu estou desenvolvendo a memória fonológica, que é extremamente importante para a aprendizagem da leitura. Por quê? Lá no momento de ler, ela vai ter que unir aquela sílaba ao restante da palavra, unir aquela palavra ao restante da frase e assim também favorecer a compreensão leitora, que é a finalidade da alfabetização. Então veja que essa habilidade da memória fonológica eu posso brincar com jogos com a criança. E quando eu brinco com, por exemplo, com a habilidade da memória fonológica de brincando com as crianças do mestre mandou, sabe aquela brincadeira? Aquele jogo que eu falo para a criança, olha, o mestre mandou pular de uma perna só. Ela vai lá, pula de uma perna só. O mestre mandou pular de uma perna só e bater palma. Aí ela vai ali adicionando comandos e fazendo coisas mais complexas. Ela está
tendo que prestar atenção, ouvir com atenção. Isso também trabalha a atenção, a capacidade de ouvir, a escuta atenta, a escuta ativa, executar uma ação e fazer algo. Veja, todas essas habilidades, elas não estão elencadas nesse painel que eu falei para vocês do NELP à toa, porque elas têm uma conexão entre elas e elas fortalecem a formação de bons leitores, leitores que na alfabetização vão ler e vão compreender aquilo que eles leem. E isso tudo eu desenvolvo quando? Na preparação da alfabetização, que pode, no mundo ideal, começar a partir dos 4, 5 anos de idade, mas que também não pode deixar de ser desenvolvido se já tem crianças no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano que não passaram por essas habilidades. Porque essas habilidades, elas são tão importantes que lá no NELP, nesse documento que eu falei para vocês, elas se correlacionam com o sucesso da leitura e da escrita e elas equiparam as crianças dos diferentes níveis sociais, econômicos e até de QI. Ou seja, o QI, uma medida de inteligência, uma das, né, é também uma forma, o QI, ele é adaptativo, né? Ele é, conforme a gente estimule o cognitivo, o QI pode aumentar. Então, aquela criança que chega na escola com um QI abaixo, que tem pouca estimulação cognitiva, enfim, por várias questões, mas se eu passo a adotar um programa de pré-alfabetização do jeito certo, com aquilo que ela precisa aprender, ela pode se equiparar daquela criança que chegou na escola mais bem preparada, por N motivos, né, diferentes, do contexto social, econômico diferenciado, enfim. Então, com o ensino adequado na pré-escola ou na pré-alfabetização para crianças mais velhas que ainda não sabem ler, eu consigo equiparar as crianças e deixá-las prontas para aprender a ler do jeito certo. E este método eu organizei tudo isso, sabe? Eu traduzi tudo isso porque tem este documento, esse relatório, este NELP 2008 e tá bom, cadê o programa aqui no Brasil para a gente aplicar isso de uma forma estruturada? Aí que entra o meu papel enquanto professora para te ensinar. Eu tenho um curso, o programa de pré-alfabetização, Pré-Alfa 5P, que eu organizei exatamente essas habilidades preditoras, ou seja, não é coisa da minha cabeça, aquilo que eu acho bonito, legal, divertido, não. É baseado em evidências científicas, um programa de pré-alfabetização que organiza essas habilidades preditoras elencadas pelo NELP de 2008 e organiza em um programa de atividades de 60 dias. Isso significa que no dia 1 você vai desenvolver o ensino do conhecimento da letra, você vai desenvolver memória fonológica, você vai desenvolver a nomeação automática rápida. Beleza, no dia 2, continua, mas entra uma outra habilidade. Enfim, é um programa combinado com essas habilidades já organizadas ao longo de 60 dias. Isso quer dizer que crianças pequenas, da educação infantil, com 5 anos, eu posso fazer esse programa dissolvido ao longo dos primeiros meses, do primeiro semestre. Mas crianças de primeiro ano, segundo ano, eu vou ali fazer em 60 dias. Crianças mais velhas, de 8, 9 anos, eu posso fazer até em menos dias. Sabe por quê? Com o programa, quando você tem um programa em mãos, você tem clareza do que ensinar, você consegue identificar, isso aqui é importante a criança saber, mas a minha criança ou as minhas crianças já sabem isso. Então, tudo bem, eu posso ir para outra habilidade, eu posso ir para o outro dia do programa, eu posso avançar mais rapidamente e assim garantir o que todas as crianças merecem aprender para se prepararem para a leitura e para a escrita. Inclusive, essas habilidades preditoras, como eu disse lá no início, elas são tão importantes que elas estão correlacionadas com o sucesso na alfabetização. E eu preciso te dizer que o sucesso na alfabetização também é capaz de determinar o sucesso nos anos posteriores, que uma criança que aprende a ler bem, ela vai ler cada vez mais, ler cada vez melhor e avançar cada vez mais na sua
vida escolar e vai ser um relacionamento muito melhor ali dentro da escola, uma aprendizagem muito mais efetiva, enfim, aí sim vamos formar verdadeiramente pessoas autônomas que conseguem ler por si só, conseguem compreender aquilo que leem e conseguem avançar na sua aprendizagem. E é isso que nós queremos, obviamente, para as nossas crianças, e este método de alfabetização, de pré-alfabetização, que estava guardado lá no NELP 2008, eu consegui colocar materializado para você aqui dentro do Pré-Alfa 5P, e fica o meu convite para você conhecer mais detalhes sobre este programa de pré-alfabetização, o Pré-Alfa 5P, aqui na descrição deste vídeo. Venha fazer parte do Pré-Alfa. É um curso com aulas gravadas, tudo aqui que eu expliquei em 15 minutos, dentro do Pré-Alfa nós aprofundamos, eu explico com referências bibliográficas, com tudo o que você precisa para aprofundar seus estudos sobre a importância da pré-alfabetização, independente da idade, porque pré-alfabetização não está relacionado somente à educação infantil, mas está relacionado a qualquer pessoa que não sabe ler e que precisa começar exatamente pela pré-alfabetização, porque aprender a ler está relacionado ao desenvolvimento de habilidades, e essas habilidades começam e devem ser desenvolvidas na pré-alfabetização. Com este curso Pré-Alfa 5P, você acessa as aulas gravadas, o passo a passo e aplica o programa que está disponível lá na aula 9 do curso. Na aula 9 do meu curso do Pré-Alfa, você baixa o material, aplica o programa e tem todas as explicações de como desenvolver cada uma das habilidades do programa de pré-alfabetização. Então fica aqui o meu convite para você conhecer o programa, o Pré-Alfa 5P, com o link que está aqui na descrição deste vídeo, e espero que você faça um excelente uso do Pré-Alfa, e qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários deste vídeo. Um grande abraço!